Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Éder novamente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fato da gente poder colocar fotos, figuras dinâmicas nos nossos controles. Seja ele um cadastro, como esse aqui, por exemplo, seja ele num dashboard, ok? Dentre outras coisas, a gente vai ver a possibilidade da gente colocar uma caixa de combinação e conforme a gente for mudando os nomes, automaticamente e dinamicamente aqui ele vai colocar as fotos. E, paralelamente a isso, a gente ainda vai colocar aqui um cadastro, bem resumido, mas a gente vai colocar um cadastro aqui, onde, ao escolher um determinado nome aqui na nossa caixa de combinação, todos os nomes que virão aqui serão correspondentes ao nome escolhido aqui, tá bom? Então, se você já gostou desse assunto, faço um convite para você se inscrever no canal, se você não for inscrito, obviamente, de curtir, já deixar o seu like aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Bom, então bora lá. Então é o seguinte, a gente vai começar do zero, mas antes, qualquer coisa, eu quero mostrar para vocês o que é necessário para que a gente consiga fazer esse nosso controle. Na verdade, o que eu fiz aqui? Eu peguei 5 nomes, né, os nomes que eu lembrei de pessoas que eu gosto, falecidas ou não, né, mas eu peguei o nome de algumas pessoas aqui e eu tentei buscar na internet algumas fotos que tivessem alguma semelhança de tamanho, enfim, pelo menos. E, além disso, eu também busquei algumas informações aqui que são correspondentes a esse personagem, a essa atriz, a esse ator, o comediante, enfim. E para que no final a gente consiga, ao selecionar essa opção na nossa caixa de combinação, que essas informações elas sejam carregadas, tá bom? Então eu não vou fazer do zero isso, porque simplesmente foi uma base que eu carreguei com a figura e com a foto, e eu vou mostrar para vocês como que a gente deixa essas fotos da maneira que elas estão aqui, ok? E na sequência, o que eu fiz? Foi exatamente isso, pegar as fotos e trazer as fotos para cá. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar e vou mostrar para vocês como que a gente faz para deixar essa foto exatamente da maneira que está aqui, tá bom? Primeiramente, eu vou vir aqui na minha guia inserir, e aqui na minha guia inserir eu vou vir em ilustrações e imagem, tá bom? Primeira coisa é isso aqui. E aqui em imagem, ilustrações, imagem, e aqui em imagem desse dispositivo, eu vou escolher já uma foto aqui, que é as fotos que eu já tinha separado, e como eu falei, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui seria, né, dar um tratamento para essa foto de maneira que ela fique igual às demais aqui. Eu não vou fazer em todas, tá? Vou explicar a técnica em uma e depois basta a gente replicar para todos os outros aqui. Então, o que eu fiz? A princípio, eu clico na foto e aí eu venho aqui em remover plano de fundo. Okay? E ao clicar em remover plano de fundo, vocês podem perceber que algumas áreas estão na cor roxa e outras cores não, estão na cor original. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui na parte de cima. Deixa eu voltar aqui com o meu... A gente vai clicar aqui em manter áreas, né? E marcar para manter áreas. E vocês podem perceber o seguinte, eu vou tentar dar um zoom aqui. Vocês podem perceber que na cabeça, na parte de cima e na parte de baixo, ela ainda está com a mancha roxa. Então, a gente precisa marcar essas áreas para que a gente consiga remover e deixar ela na cor original. Então, eu vou clicar aqui, marcar áreas para manter e vou clicar na área que eu quero manter aqui. Então, você percebe que o cabelo aqui ele já pintou, teria até uma parte do cabelo aqui, mas eu não vou pintar, vou deixar do jeito que está aqui, vou pintar aqui na parte de baixo, e aí vocês percebem que automaticamente ele já deixou a imagem na cor original, basta a gente clicar fora da imagem. Então, uma vez fazendo isso, a gente remove o fundo dela. Na sequência, o que eu fiz? Eu clico na imagem novamente e eu vou fazer duas coisas. A primeira delas, vou vir aqui em cortar, em taxas e proporções e vou colocar 1 por 1. Primeira coisa, e marco fora, que aí eu já deixo ela quadrada da maneira que está aqui. Na sequência, o que eu faço? Eu vou deixar essa foto redonda da maneira que essas outras estão. Então eu vou clicar nela, venho aqui em cortar e aqui eu vou vir aqui, ó, em cortar para demarcar forma. Então novamente deixa eu dar um zoom aqui, ó, cortar para demarcar forma, ok? E quando eu faço isso novamente, ó, o formato da imagem, cortar para demarcar forma, eu poderia escolher qualquer opção aqui, qualquer uma delas e ele vai se adequar à foto. Mas eu vou pegar essa aqui que eu já coloquei, que eu acho que é uma foto, fica legal para foto, no caso de foto especificamente. E aí sim, ele já fica no formato de todos os outros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é esse tratamento da foto.
Na sequência, eu vou copiar essas informações e vou jogar para minha base de dados. E aí, qual que é uma informação que é extremamente importante para a gente poder fazer esse trabalho? Vocês podem perceber aqui que a nossa planilha aqui, ela tem, obviamente, é uma planilha, ela tem células. E aí, as fotos a gente precisa colocar exatamente dentro de uma célula. Para isso, a gente precisa deixar ela numa altura e numa largura que caiba exatamente uma foto num tamanho que a gente vai padronizar para todos os outros. No caso aqui, como eu falei, se você marcar a linha e marcar as colunas, vocês vão ver que todas elas estão enquadradas dentro de uma célula, tá? Então esse é o próximo passo, um passo interessante para que a gente evolua. E na sequência, obviamente, a gente precisa colocar todas as nossas informações, como eu falei, a gente quer no nosso formulário, ok? Então, vamos lá. Uma vez as fotos aqui, eu vou copiar essas informações para cá, como eu fiz aqui, vou enquadrar, né? E uma dica é marcar todas as figuras aqui. Neste caso, especificamente, estou marcando uma a uma porque tem poucas, mas existe, né, uma maneira da gente poder marcar isso tudo de uma vez. Eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? Então, depois eu vou deixar no cards aqui. E aí a gente marca todos e eu posso vir aqui em formato da imagem, entre outras coisas, e posso vir aqui em clicar e alinhar à esquerda. Dessa maneira eu garanto que todas elas fiquem do lado esquerdo, e para complementar eu também posso vir aqui, clicar novamente aqui nessa opção. E aqui nessa opção eu posso vir aqui, ó, em distribuir na vertical. Uma vez que eu faço isso, né, desde que eu tenha a última e a primeira foto enquadrada, ele vai separar, ele vai distribuir todas elas igualmente. E aí depois vale só confirmar se todas elas estão dentro do enquadramento aqui. Tá? Então, essa informação é extremamente importante também. E agora a gente vai propriamente para o nosso formulário. Então, eu vou deletar aqui, porque a gente vai do zero. Como eu falei, deixa eu só voltar aqui um pouco. Como eu falei, a ideia aqui é a gente escolher um nome e essa informação mudar a foto e mudar a informação aqui de baixo. Então, você pode ver, Golias, José Ronald Golias. Então, se eu escolher ele vai escolher José Eugênio Soares. Então, cada vez que eu escolher aqui, ele vai me trazer uma informação diferente. Mas a gente vai fazer do zero isso aqui. Então, eu vou deletar a foto, eu vou deletar essa informação, eu vou deixar o nome. O nome eu vou deixar aqui, por quê? Porque como é um template, basta simplesmente a gente disponibilizar, né, numa ordem, numa estrutura que cada uma vai achar que é a melhor estrutura. Aqui eu vou deletar as funções que eu incluí aqui também. Então, vou marcar todas as minhas células aqui e vou apagar. Então, como eu falei, eu vou deixar aqui apenas a estrutura, apenas o template do meu cadastro. Mas o resto a gente vai fazer tudo do início. Então, uma vez baixou a foto, uma vez configurado, uma vez, né, cadastrado aqui, né, numa base de dados, a gente vai para o nosso formulário. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é inserir a nossa caixa de combinação. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui na guia desenvolvedor. Se essa guia não estiver aqui disponível, uma opção seria a gente vir aqui em arquivo, opções, e aqui em opções a gente vai vir aqui, ó, em barra, personalizar a faixa de opções. E aí aqui ela estará provavelmente, no teu caso aqui, ela vai estar desabilitada aqui, ó. Então basta você vir aqui e marcar essa opção automaticamente, né? Você vai clicar em OK e ela estará disponível aqui caso ela já não esteja, tá bom? Então, uma vez estando aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nela, em desenvolvedor, e a gente vai vir aqui em inserir. Okay? E aqui em inserir a gente tem dois tipos de controle. A gente tem os controles de formulário, que a gente usa normalmente aqui no Excel, né, para criar, né, as nossas caixas de listagem, as nossas caixas de combinação, as nossas caixas de texto, enfim, ok? As nossas caixas de grupo, a gente tem todas as opções. E aqui embaixo a gente tem os controles ActiveX, que são os controles que normalmente a gente utiliza para formulário quando a gente desenvolve alguma coisa por meio do VBA. Tá bom? Mas no nosso caso a gente vai escolher aqui a segunda opção aqui, ok? Porque a gente quer uma caixa de combinação. Então vou vir aqui em inserir caixa de combinação. E aí o que eu vou fazer? Você pode perceber que aqui, eu não sei se com zoom vai dar para perceber, não. Mas ele tem um sinal de mais aqui. E aí, quando esse sinal se formar, o que eu vou fazer? Eu marco simplesmente uma área e redimensiono o tamanho da minha caixa de combinação. Então, eu vou deixar mais ou menos aqui desse tamanho, ok? Então, é isso. E aí,
exige uma configuração da nossa caixa de combinação, porque por si só ela só gera a parte visual aqui. Você pode perceber que se a gente clicar aqui na seta, ele não vai aparecer nada aqui na nossa caixa de combinação. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vou clicar com o botão direito aqui e vou vir em formatar controle, ok? E aqui em formatar controle, então vamos lá, novamente, botão direito, formatar controle, e aqui ele pede algumas informações para a gente. A primeira informação é o intervalo de dados. Então eu marco dentro da minha caixa e marco aqui nessa seta, na parte de direita aqui, e ao momento que eu clicar aqui, ele vai me permitir ir para a minha base, e aqui na minha base eu vou marcar apenas os nomes dos atores, das atrizes que eu selecionei aqui, né, e vou do início ao fim, ok? E marco novamente a minha seta e volto para o meu assistente. E ele me pede na sequência o vínculo da célula. O que é o vínculo da célula? É o seguinte, quando eu escolher aqueles nomes que eu selecionei, do atriz 1 até o 5º, ele vai dar um número sequencial para cada um, na ordem que está lá. E ele quer que eu indique qual que é a célula que eu quero que seja colocado esse número. Eu vou dizer que eu quero a célula A1 aqui. E aqui, linhas suspensas é a quantidade de linhas que vai aparecer quando eu clicar na minha seta, né, a caixa de listagem ali. Então, são quantos itens vão aparecer ali. Então, eu vou clicar em OK. E aí vocês vão perceber o seguinte, aqui, ó, por enquanto ele está vazio porque eu não selecionei nenhum nome. Então vamos lá para uma sequência. Eu não vou selecionar o primeiro, eu vou selecionar Zezé Mota, que é a última aqui. Então, ó, ele já marcou que é o 5º item. Por quê? Porque eu tenho 5 artistas selecionados lá e a Zezé Mota realmente ela é a última, ela é a 5ª, então por isso. Então quando eu selecionar a Fernanda, ela é a primeira. Então ele vai simplesmente mostrar um índice aqui para mim. É isso, esse é o trabalho que ele faz. Ele mostra um índice aqui e por meio dessa informação a gente vai desenvolver o resto do nosso trabalho aqui. Então, vamos lá. Então, quando eu seleciono aqui, como eu falei, ele vai selecionar qualquer item desse aqui. E agora, o que eu vou fazer na sequência? Antes de colocar a foto aqui, eu vou preencher essas informações aqui de baixo. Tá? E que função que eu vou utilizar? Na verdade, assim, como a gente já tem uma parte da informação aqui, que é uma informação relacionada ao Corresp, apesar dela ter sido feita pela caixa de combinação, mas dela é uma informação que eu também conseguiria por meio do Corresp. E aí, inclusive eu tenho um vídeo no canal aqui, eu vou deixar também aqui no cards também, vídeos onde eu mostro como que a gente faz buscas, né, de valor procurado por meio do índice Corresp. Tá bom? No caso aqui, a gente já tem uma parte da função do resultado que a gente vai usar no nosso argumento, na minha função, e o que eu vou fazer é utilizar essa informação. Então, como que eu vou fazer? Vou vir aqui na minha célula C7, então lembrando, ó, vou vir aqui na minha célula C7, que é essa aqui do nome completo, e eu quero, ao selecionar o nome jogo, eu quero que me traga todas as informações referentes ao jogo. Então, como que a gente faz isso? Vou vir aqui, vou colocar o sinal do igual e vou escrever índice, ok? Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o acento porque índice tem acento, ok? Vou abrir o meu parênteses e aí ele vai me pedir como argumento, deixa eu ver se eu consigo arrastar ele aqui. Ó, deixa eu arrastar aqui, vou arrastar para um campo visual aqui. Então aqui, vocês viram, né, que uma dica muito rápida aqui, né, que eu fiz foi o quê? Quando a gente abre o nosso assistente, geralmente o nosso assistente fica numa posição que às vezes ele incomoda um pouco. Então o que a gente faz? A gente deixa formar essa cruz aqui, como se fosse uma cruz de mouse, segura e arrasta e deixa a nossa sintaxe aqui, os nossos argumentos da função, de uma maneira que fique mais visível e atrapalhe menos na montagem da nossa função, tá bom? Uma dica extra aqui no nosso vídeo. Então, voltando aqui, ele me pergunta qual que é a minha matriz. Então, vamos lá. Então, assim como o PROC vê, a minha função, nesse caso o índice, eu preciso determinar toda a minha matriz. Então, qual que é a minha matriz? É a informação que ela vai aqui da A2 até aí, vamos colocar até a J6. Okay? Então, é onde tem todas as minhas informações, elas estão aqui. Eu vou colocar ponto e vírgula e ele vai me pedir o número da minha linha. Como eu falei para vocês,
a informação que vem aqui, então vamos voltar aqui ó, no formulário. A informação que vem aqui na célula A2 é referente ao meu índice, é referente à posição da minha linha, né? E também corresponde à função corresp, como se quem dissesse qual é a posição da linha. Então eu vou utilizar essa função como meu argumento também, ok? E aí, no terceiro argumento da minha função agora, quando eu coloco ponto e vírgula, vocês podem ver aqui, ó, inclusive vocês podem ver aqui, ó, primeiro foi matriz, depois foi o número da linha, a gente fez referência à célula A1 aqui, e agora o número da coluna. E aí o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar colocar o número da coluna de cada informação correspondente aqui que a gente quer trazer. No caso do nome completo, eu vou colocar 1 só para vocês verem o resultado. Então eu vou colocar 1 e vou fechar a nossa função. E vocês vão perceber que ele colocou o nome Jô, mesmo nome que está aqui, mas eu quero o nome completo. Então como que eu faço? Eu venho aqui na minha base e vejo o seguinte, que o nome completo aqui, ó, partindo do começo da minha área, que eu marquei minha área, do A a J. Então, é a primeira, segunda, terceira informação da coluna, da minha área, da minha matriz. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no meu formulário e eu simplesmente coloco 3 ao invés de 1 aqui na informação da coluna. Por quê? Porque, ó, ele está me pedindo o número da coluna. Então, eu vou, ao invés de 1, eu vou colocar 3 e vou teclar em Enter aqui. E agora sim, vocês podem ver que ele está trazendo o nome José Eugênio Soares. Ok? E aí é o seguinte, se fosse para a gente utilizar essa fórmula em apenas uma célula, ok, estaria ótimo, a gente não precisaria fazer ajuste nenhum. Mas como eu vou utilizar ela para outras células, né, e provavelmente como eu estou mudando de coluna e estou mudando de linha, eu vou ter que fixar, né, algumas informações aqui para que eu possa utilizar essa mesma fórmula, tá, para as outras células, para que dessa maneira eu consiga fazer menos ajustes possíveis nela. Então, o que eu preciso fazer? Então, eu vou vir aqui, ó, vou clicar no meu F de assistente de função aqui, onde ele vai mostrar a minha mesma função. E aí, o que eu vou fazer aqui no meu assistente aqui? Eu vou fixar a minha área, porque eu não quero que essa área mude, independente da célula que estou. Para isso, como que eu faço? Quando eu quero fixar linhas e colunas aqui, eu clico em F4. Vocês vão perceber que ele colocou o sinal do cifrão na frente da letra e na frente do número. Isso quer dizer que ele está fixando a coluna e a linha. E venho aqui no número da linha, também o A1, e vou fixar também. Então, dessa maneira, quando eu coloco o cifrão na frente da letra e da linha, eu estou fixando tanto para que ele não se movimente para as colunas e nem para as linhas e fique, ou seja, o objetivo final é que quando eu coloco o cifrão na frente da coluna e na frente da linha, eu estou deixando ele estático, para que independente da posição que eu coloque a minha fórmula, ele não se movimente. Agora o número da coluna aqui eu vou alterar conforme cada célula, né, cada célula que eu movimentar aqui. Então, vou clicar em OK, fiz o ajuste aqui na minha primeira célula, basta eu simplesmente copiar e vou colar nas outras células. E aí eu queria dar uma outra dica, que é o seguinte: quando eu quero copiar e colar uma mesma função para outras células, seja um valor estático, seja uma função, basta eu copiar apenas uma vez. E aí eu vou colando sem precisar copiar novamente. Então, como que eu fiz? Eu copiei, agora eu vou clicar aqui e vou colar aqui, ó. E aí eu posso ou colar direto, então vou dar aqui, ó, Ctrl V, venho aqui, Ctrl V, Ctrl V, e vou fazer isso para todas as células, ok? Vou fazer isso para todas elas. E aí, o que eu vou fazer agora? Vocês podem ver que o nome repete aqui para todos. Basta eu simplesmente ir ajustando as colunas aqui. Por quê? Porque a minha área, a minha matriz, né, e a minha linha, elas vão alterar, né, conforme mudar a escolha aqui, ele vai mudar a linha. E a minha matriz eu não quero que mude, porque eu quero que ela mantenha sempre a mesma matriz. Então, eu vou mudar apenas a coluna. Então, mudei a coluna, nascimento, ele ajustou, coluna 4. Agora aqui, como ele está sequencial, eu vou colocar aqui, ó, 5. Então, ele colocou cidade do Rio de Janeiro. Nacionalidade, eu vou vir aqui, eu vou mudar para 6. Brasileira. E aí, eu vou fazer isso para todos eles. 7, ok? Ocupação, 8 aqui. Vamos colocar isso. Nesse caso, não tem jeito, a gente vai fazer isso uma única vez e depois a gente não precisa fazer mais. Então, vou vir aqui, ó, 9. E por último, 10. Até teria, ok? Até teria uma opção da gente fazer isso utilizando a função lim, tá? Mas eu acho que para não complicar mais, eu acho que é mais fácil a gente alterar um a um aqui, ok?
Então, beleza? Então, agora, toda vez que eu alterar um nome, você pode perceber, Zezé Mota, então tem todos os nomes, todos os dados relacionados a Zezé Mota. Quando eu escolher Tarcísio Meira, também tem todas as informações. O que está faltando aqui agora é só a foto. E aí, o que a gente precisa fazer? Né? Para alterar a foto, a gente também vai mudar, a gente vai colocar a mesma função que a gente colocou aqui dentro, a gente vai colocar aqui e depois a gente vai inserir essa função dentro de um intervalo nomeado, vamos dizer assim. Então, como que funciona? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma função aqui, que é igual índice da maneira que eu fiz aqui, e aí ele me pede a matriz, só que agora, como eu estou tratando da foto, eu vou colocar todas as informações relacionadas às fotos. Então, eu vou vir aqui da célula B2, que tem a primeira foto, e vou até a última informação. Ponto e vírgula aqui. E agora, o que ele me pede na minha sintaxe aqui? Ele vai me pedir... Cadê? Ó, ele vai me pedir, aí eu vou colocar o ponto e vírgula, né? Ou melhor, aqui, e ele vai me pedir o número da minha linha. E eu fecho. Então, eu não vou precisar determinar a minha coluna, porque eu estou trabalhando com a mesma linha aqui. Ok? E vou teclar em Enter aqui. Deixa eu só arrumar essa informação que eu coloquei... Cliquei 2 vezes aqui em formulários. Deixa eu só apagar essa informação. Ok. E aí, ele está zerado aqui, não tem problema. O que a gente precisa fazer é o mesmo que eu fiz lá na outra função, é fixar com F4 aqui e fixar aqui também e teclo em Enter novamente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa informação, ok? Estou vindo aqui na minha barra e aí eu posso, né? E aí só vale uma dica aqui. Então, quando eu quero copiar uma função para outro lugar, por exemplo, como a gente vai fazer aqui para um campo nomeado, uma das maneiras é, ou eu venho aqui na minha barra, aqui embaixo, por exemplo, dou 2 cliques e seleciono ela, ou eu venho aqui na minha barra de fórmula e seleciono todas as informações e clico em Ctrl C. E aí, o que a gente vai fazer? Na sequência, eu vou vir aqui, ó, em fórmulas. Então, vamos aqui, ó, deixa eu dar um zoom novamente. Vou vir aqui em fórmulas, ok? E aqui em fórmulas, eu vou vir em gerenciador de nomes. Em gerenciador de nomes, o que eu vou fazer aqui? Vocês podem ver que eu já tenho outros que eu inseri aqui em outros exercícios, mas eu vou clicar em novo aqui, independente da quantidade que tem, e vou dar um nome para ele. Então, eu vou colocar aqui, ó, fotos. Vou colocar aqui, ó, fotos, aula, final, por exemplo. E vou colar aquela função que eu copiei, vou colar ela aqui embaixo e vou clicar em OK e vou fechar aqui. E vou apagar essa informação, porque eu não preciso dessa informação aqui. E para finalizar o nosso trabalho, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou pegar qualquer uma dessas informações. Então, eu vou pegar a informação da Fernanda, vou copiar, vou vir aqui no nosso formulário. Em qualquer lugar eu poderia colocar essa informação, mas como eu sei que ela vai ser posicionada aqui, eu vou clicar Ctrl V aqui, ok? E mais uma dica, caso a gente queira redimensionar ela aqui, a gente segura a tecla Shift e quando eu arrastar essa informação para aumentar, ela não vai distorcer, ela fica no tamanho, né, proporcionalmente no tamanho correto. Mas aí vocês vão perceber o seguinte, que se eu escolher outros nomes, a foto aqui não muda. Então, por enquanto, não muda. Muda aqui embaixo, porque eu coloquei a fórmula, mas a foto não. E aí, para a gente finalizar o trabalho, para ficar super legal aqui, o que a gente faz? Eu marco a foto, clico em cima da minha foto aqui, venho na minha barra de fórmulas e vou colocar o sinal de igual e vou começar a digitar fotos e vou escolher o nome que eu coloquei agora com vocês. Foto, aula, final. E escolho ela e teclo em Enter. E aí vocês vão perceber que ele mudou a foto aqui, mas ele vai levar um tempo aqui para atualizar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou esperar um tempo aqui, vou clicar numa outra opção, vou esperar um tempo aqui até ele atualizar e na sequência eu mostro ela atualizada para vocês, porque pode ser que leve bastante tempo. Não, até que não levou. Então, por exemplo, eu tenho aqui, como eu falei, eu tenho a foto aqui, ó, do Jô, ok?
como eu falei, assim, a minha preocupação, como eu estava escolhendo fotos de artistas diferentes, eu não encontrei fotos muito similares, ok? Então, o importante é trazer a técnica aqui, trazer, né, a maneira como que a gente estrutura ela, porque aí cada um vai escolher a foto que quiser, do que quiser. Você pode escolher aqui uma foto de funcionário, de um time de futebol, você pode de um país, de uma bandeira, você pode escolher a foto que você quiser, no formato que você quiser. O importante é que tecnicamente ele funcione. Então, só para a gente testar aqui, Golias, aparece a foto do Golias. Se eu escolher aqui Tarcísio Meira, a foto do Tarcísio Meira aqui também, tá bom? E aí, como eu falei, aqui, por exemplo, na questão da proporção aqui, eu posso vir aqui, ó, o formato da imagem, e aí pode ver que aqui, ó, ele tem um tamanho. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, ó, por exemplo, e ajustar. Uma outra coisa que eu posso fazer também é o seguinte, aqui eu posso clicar com o botão direito, vir aqui em tamanho e propriedade, e aqui, ó, fixar taxa de proporção relativa ao tamanho original. Eu posso desmarcar essas opções também, que aí ele vai ajudar um pouco quando eu for redimensionar aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar 2.3 e vou colocar 2.3 aqui, ó. Então, ele não vai alterar, né? Ele não vai manter uma proporção, mesmo que errada ou certa. Então, eu ajusto qual é a proporção que eu quero aqui. E aí, quando eu escolho, novamente aperto o Shift, e quando eu aperto o Shift, eu arrasto novamente aqui, ó. E eu arrasto essa informação, eu deixo essa informação do tamanho que eu quero. Então, testando aqui novamente, Tarcísio, Golias, trouxe a foto do Golias e trouxe as informações, que são as informações que eu quero aqui. Como eu falei, já escrevi o cadastro aqui, e aí essa informação, a gente coloca essa informação onde a gente quiser. Para a gente finalizar, vamos perceber que aqui, ó, eu marquei as informações da minha coluna toda à minha direita, cliquei com o botão direito aqui para ocultar. E fiz a mesma coisa nas minhas linhas, que são as linhas da parte do formulário que eu não queria mais. Então, eu marquei da linha 17 para baixo, marquei daqui para baixo, cliquei com o botão direito aqui e vim ocultar também. Para deixar visualmente melhor, para a gente colocar a cereja do bolo aqui, deixar o trabalho melhor ainda, a gente pode vir aqui na guia Exibir, ok? E nessa guia Exibir, a gente pode vir aqui, ó, tirar barra de fórmula e tirar título. Aí ela fica visualmente ainda mais bonita. Tá bom? Então, esse foi o objetivo de hoje. Então, para quem ficou aqui, para quem gostou desse conteúdo, né, eu faço convite para vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse conteúdo com os amigos, comentar, deixar alguma sugestão, se achar que vale deixar, mas, de qualquer forma, né, eu acho que é extremamente importante a gente mostrar para a ferramenta que esse conteúdo foi legal, para que a ferramenta possa distribuir para muito mais gente. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo conteúdo. Um abraço.